Jornal da Hora, com Arthur Mário. 7h21, 7h21. A Rádio Hora marca presença nas eleições 2022, com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo e também os candidatos ao Senado. No Jornal da Hora desta quinta-feira, nós temos o prazer de receber aqui o capitão Contar, deputado estadual, o mais votado na história da Assembleia Legislativa lá na eleição de 2018. Ele é candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PRTB. Capitão Contar, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Arthur Mário, aqui também presente nos estúdios, o Dr. Miquimba, tá um prazer estar de volta aqui, sempre muito bem recebido toda vez que aqui venho. Parabéns a toda a sua equipe, Mário. A campanha está na fase aí de debates setoriais. O senhor esteve ontem na FETEMES, compareceu ao debate ontem, né? Claro, com certeza. Estive no evento, né? Foi um grande debate, um auditório cheio, organizado pela FETEMES com apoio da CUT. E hoje teremos um outro debate setorial. Hoje tem um setorial na Sabatina. Sabatina na FIEMES. Na FIEMES. Tenho também reunião com o trade turístico, com o Sindetran. Tem uma agenda extensa aí até o dia das eleições, né, Mário? Muito bem. Bom, capitão Contar, de uma família tradicional, né? Tem personalidades aí na família marcantes, especialmente o tio poeta e jornalista, né? Edson Contar, um abraço, Edson. Há muito tempo a gente não fala com Edson Contar. Ele sempre muito bem-humorado nas redes sociais, contador de história, enfim. Capitão Contar, na pré-campanha, a mídia acompanhou de perto a sua decisão e naquela oportunidade tivemos a sua presença, uma entrevista aqui. Muita gente não acreditava na possibilidade da sua candidatura e ela aconteceu nos dias finais aí na sigla do PRTB. Tá indo bem essa campanha? Internamente, com os companheiros, com a sigla, com o Diretório Nacional, enfim, como é que anda? Vento em popa, Arthur Mário. É impressionante a adesão e o apoio do povo sul-mato-grossense em cima do meu nome para governo do estado. Claro que você mencionou muito bem, não foi fácil chegar até aqui por conta de barreiras, entraves, e obstáculos da própria política. Eu, em princípio, gostaria de ser candidato a governo pelo partido PL, o 22 do Bolsonaro. No entanto, o diretório aqui em Mato Grosso do Sul decidiu, lá atrás, apoiar o 45 do PSDB. Eu, como fui um deputado que foi oposição ao governo tucano, denunciei corrupção, pedi impeachment de governador, enfim, não concordei e divergi inúmeras vezes nas votações na Assembleia, eu não me senti representado, apoiando o 45 para governador. Portanto, procurei um outro partido que também fosse alinhado ao presidente Bolsonaro em princípios e valores, e o PRTB permaneceu de portas abertas, e no apagar das luzes eu migrei então do PL para o PRTB. Um partido que defende Deus, pátria, família, e apesar de não ter recursos, apesar de dispor de apenas 15 segundos no horário eleitoral na TV, é um nome que enfrenta aí os grandes figurões da política, campanhas milionárias, e hoje eu estou com reais chances de estar no segundo turno nas eleições para governo aqui do nosso estado, Arthur. Muito bom. Além do Dr. Miquimba aqui na bancada do Jornal da Hora, professor Michel Constantino, que é o nosso comentarista diariamente aqui nos assuntos econômicos do país, ele entra na roda também aqui. Vamos abrindo o canal com o professor Michel Constantino e a sua pergunta ao candidato Capitão Contar. Bom dia, Michel. Bom dia, candidato. Satisfação falar com o senhor. Importante momento aí da política nacional. Eu vou perguntar as questões mais econômicas aí do nosso estado. Nós acabei de fazer uma análise aí da participação nos lucros dos Correios que vão ser distribuídos aí para os funcionários dos Correios.
Correios esse que nunca deu lucro, né? Sempre prejuízo, e nós pagamos, né? Como pagador de impostos, pagamos esses prejuízos em outros governos. O governo Bolsonaro traz aí uma empresa estatal e outras empresas estatais também com bastante lucro e eficiente. Qual é a ideia do senhor em relação à venda da UFN3, né? Uma subsidiária aí da Petrobras que está em Três Lagoas, que não deu certo, né? Foi iniciada em governos passados, não terminaram as obras e hoje ela foi tentada ser vendida para os russos, não deu certo e agora retoma o processo de venda. Alguns candidatos já falaram sobre isso, acham negativo a venda. O que o senhor pensa sobre isso? Qual que é o seu alinhamento sobre a questão de privatização, venda dessas empresas estatais, principalmente empresas que estão paradas há anos aí, como a FN3? Muito obrigado. Michel, muito obrigado pela sua pergunta e realmente dá orgulho quando nós vemos uma estatal voltando a dar lucros e, enfim, mudando a sua trajetória, que em governos passados estava sendo surrupiada, né, pelo poder político e agora apresenta lucros. Os Correios, além de estarem dividindo os lucros com os seus membros, também comprou até uma aeronave com recursos próprios. Então isso demonstra que uma estatal, quando bem gerida, conduzida, né, e quando as decisões tomadas nessa empresa não são interferidas por decisões políticas, a empresa passa a dar lucro e isso, sem dúvidas, é um motivo de orgulho, né? A empresa estatal, ela é do povo e ela tem que cumprir a sua missão, a sua função e, sobretudo, não ser palco de corrupção, como foi a Petrobras no passado, né? E aqui no estado podemos citar também, Michel, a questão da Sanesul, que é uma empresa estatal do povo sul-mato-grossense que dá lucro, mas pairam sobre ela algumas questões duvidosas sobre as parcerias público-privadas. Com relação à fábrica de fertilizantes, eu penso da mesma maneira. Nós temos que dar chance para que o poder público, né, e a administração pública consiga conduzir de forma eficiente, eficaz, né, a sua gestão e, em último caso, não havendo como reparar, né, os danos causados pela gestão anterior, aí sim cabendo uma privatização para que o prejuízo não fique eternamente, né, no bolso da nossa população. Então essa é a minha opinião. Primeiro vamos trocar a gestão, né? Se a empresa pública tem condições de corrigir os erros, vamos apostar na empresa pública. Caso contrário, né, se foi mal elaborado, mal planejado e não tem condições, né, de reverter, aí sim passa para a iniciativa privada. Agora, 7h30, a pergunta do comentarista, Dr. Miquimba. Bom dia, candidato. Eu vou botar a situação política de você não ter sido indicado pelo PL para ser candidato a governador. Teve um dos dirigentes aqui no nosso programa que disse que você foi precipitado na sua ação, que você não esperou. Você foi muito impetuoso assim para você queria resolver essa situação. Eu pergunto, o que leva todos os partidos que aqui vêm e dão entrevista, os seus dirigentes, dizem que é importante ter um candidato a governador, porque é importante essa estrutura toda na política. O que leva um partido como o teu apoiar um candidato que não é um candidato raiz do partido? Olha, com relação, doutor Miquimba, a provável precipitação, né, enquanto eu estava no PL, isso não procede, tá ok? Porque foi muito claro, eu estive em Brasília, conversando com a ministra Tereza Cristina na época, com dirigentes aí do PL, e o acordo em apoiar o PSDB, o partido do Reinaldo Azambuja, já estava selado. O próprio presidente do PL, né, aqui no Mato Grosso do Sul, já tinha feito todos os acordos para apoiar o Tucano. E eu não pude esperar, porque a janela partidária ela tem um prazo. Então, respeitando a minha conduta, a minha coerência e também aquilo que eu espero para o Mato Grosso do Sul,
Eu saí do partido no apagar das luzes, dei tempo ao tempo, esperei até o último dia, mas as decisões já estavam tomadas, as amarras já estavam feitas. E por não concordar, eu saí do partido. E é isso que nós temos que fazer, temos que ter lado, temos que ter postura. Não importa o tamanho do dinheiro que esse partido vai me fornecer, não importa o tempo de TV que talvez esse partido tenha. O que importa é a sua conduta, a sua forma de conduzir, né, os destinos da sua carreira política. Então eu não pude, de forma alguma, aceitar o que estava sendo feito naquele momento. E com relação ao apoio do Bolsonaro, onde a imprensa, parte da imprensa, né, tentou vender que o presidente iria apoiar o PSDB, isso é a maior mentira. Aqui no primeiro turno do Mato Grosso do Sul, o presidente Bolsonaro se encontra neutro. E acho que essa é a melhor estratégia para que ele tenha diversos palanques. Então, ao presidente Bolsonaro, ele sabe que no PRTB, aqui com o Capitão Contar, ele tem um apoio legítimo, que não é de última hora, é de sempre. Olha, nesse raciocínio, o nosso ouvinte, o Márcio, pelo texto que ele manda, um texto enorme, eu vou resumir aqui, candidato, ele fecha aqui o questionamento, porque essa decisão de contrariar o presidente Bolsonaro não seria uma insubordinação, enfim. E o outro ouvinte não assinou a matéria, quero saber se o candidato vai acompanhar o nosso presidente depois de eleito, ou se ele pode se afastar, como já aconteceu com os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. O pessoal questiona um pouco o deputado Contar na sua fidelidade ao presidente aí. Olha só, vamos para o primeiro ponto aí da pergunta dele. Não houve qualquer insubordinação. Quando o presidente veio aqui, ele disse exatamente o seguinte: seria bom que se unissem, mas vocês não podem se omitir. E eu não me omiti. Eu fui lá, persegui, né, um ideal e consegui liberdade para poder representar os bolsonaristas aqui no Mato Grosso do Sul. Ele fez a motociata contigo, né, deputado? Pô, aquele dia foi maravilhoso. O presidente chegou no Mato Grosso do Sul, na base aérea, aí toda a cúpula política, né, tentou abraçar ele naquele momento, e na verdade a grande estrela do evento, da vinda dele para a entrega de Casas Verde e Amarelas, foi a motociata, onde o povo o aguardava, onde realmente ali ele viu o tamanho do apoio que ele tem no Mato Grosso do Sul. Então, narrativas foram criadas em cima do apoio do Bolsonaro, e eu sempre me mantive com a minha conduta de militar, de capitão, né, de uma pessoa que tem coerência, transparência e, sobretudo, retidão, né, nas minhas condutas. 7h34, candidato ao governo, o Capitão Contar, conversando com os amigos ouvintes da Rádio Hora. Fique à vontade, doutor Miquimba, mais perguntas aqui ao candidato. No seu programa aqui de governo, você fala muito em sistemas digitais. Na economia, né? Em todo sentido, na digitalização do Estado. Poucos candidatos têm se atentado, por isso que hoje a técnica moderna de governar passa pela digitalização. Nós temos os estados digitais já, o país inteiro digital, né? Como se não me engano, a Letônia, né? E assim, você como foi um militar e tem essa educação, eu queria saber qual que é o seu projeto para tudo isso aí. Olha só, doutor Miquimba, a ideia é sempre dar agilidade, transparência, eficiência e eficácia nos processos. Quando você começa a digitalizar alguns procedimentos, você barateia aquele serviço ou aquela ação. Veja como é fácil hoje você caminhar com a sua carteira digital de trânsito no seu celular. Você não precisa mais carregar papel. Você pode fazer pagamentos através do seu celular também, o Pix. Então são iniciativas do governo federal e que podemos replicar aqui no governo estadual, que vão facilitar e dar mais agilidade ao dia a dia do cidadão. A ideia no meu governo sempre será desburocratizar, simplificar e tornar as nossas ações e obrigações mais fáceis, mais acessíveis e que a gente possa de verdade entregar o melhor serviço público com total transparência. Quanto mais digitalizado, quanto mais tecnologia
a gente empregar em favor do cidadão, inclusive aplicando até meios de blockchain, ou seja, para dar uma segurança em toda a informação, melhor para o cidadão. Isso inibe corrupção, isso inibe qualquer tipo de tentativa de usurpar o poder público, e assim a gente entrega um governo digno, transparente e eficiente ao nosso cidadão. Essa é a ideia. Agora, às 7h37. O Luiz Magno, ele faz uma fala aqui interessante, capitão, que no processo da comunicação da campanha às vezes pode ter algum mal entendido. Arthur Mário, o capitão tem uma fala mais de esquerda do que de direita. O governo Bolsonaro é um governo de direita. Onde está o alinhamento econômico no que diz respeito às empresas estatais? Ele está se referindo à resposta que o candidato fez ao nosso comentarista, o professor Michel Constantino, a oportunidade para fazer o realinhamento do raciocínio aí, capitão. A única coisa que eu tenho à esquerda aqui é o relógio meu que está do meu braço esquerdo, o resto tudo direito. Então, só para explicar aí pro cidadão que perguntou, basta que ele olhe a minha conduta de vida, os meus posicionamentos na Assembleia, não há qualquer diálogo, né, não há qualquer postura minha com relação a pertencer à esquerda. Inclusive, eu quero que ele assista o debate de ontem. Tá? Ontem eu estive nas FETEMES, num debate organizado pela CUT, ou seja, ali 99% das pessoas, pela reação que o senhor estava no Mar Vermelho ali. Estava ali realmente no País Vermelho, né? E mesmo lá, na casa, né, da FETEMES, onde a maioria era esquerda, eu fui o único candidato que declarou apoio ao presidente Bolsonaro, que defendeu as pautas do nosso presidente. Então eu tenho lado, eu tenho postura. Tá? Então qualquer coisa fora disso é ilação, é fake news. Agora às 7h38, nós vamos a um rápido intervalo. Voltaremos já conversando com o candidato ao governo pelo PRTB, o Capitão Contar. Agora às 7h44, estamos entrevistando nesta manhã aqui no Jornal da Hora o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB. Começando com perguntas de ouvintes. Aqui o Zaparoli, candidato Contar, em suas propostas não fala nada a respeito de acabar com a cobrança do ICMS antecipado em nosso estado. Hoje o câncer em nossa economia. Um outro ouvinte manda uma pergunta em áudio, é isso ou não? Bom dia, Rádio Hora, Graças Paz, aqui é o Michael. Capitão Contar, Bolsonaro na eleição 2022. Muito obrigado, isso aí declarou o voto, não veio pergunta. E o Riverton, engenheiro civil, qual a situação da CPI da Energisa hoje, capitão? Teremos resposta até o final do ano, enfim? Olha, Riverton, realmente nós estamos aguardando decisão judicial para continuar os trabalhos da CPI. Olha, já há quanto tempo, né? Antes da pandemia nós iniciamos, abrimos a CPI, tivemos coragem, tivemos postura, enfrentamos ali a resistência, né, da Assembleia Legislativa em investigar a concessionária de energia. Ficamos esses 2 anos da pandemia prejudicados nessa investigação e agora, por uma medida judicial, os relógios aguardam essa decisão para poder serem verificados lá na USP, em São Paulo. Então, estamos ansiosos para que a Justiça determine logo, né, a suspensão aí dessa liminar, para que a gente consiga dar continuidade nos trabalhos. Infelizmente, Riverton, muita questão política envolvendo isso, tá certo? Então as forças ocultas da política atuando para que a gente não entregue a resposta para o nosso cidadão. Mas eu vou continuar lutando, ainda tenho até o final do ano como deputado para poder dar essa resposta para vocês. A cobrança do ICMS antecipado aí para o comércio. Foi o Zaparoli que perguntou, né, pelo visto aí. Zaparoli, tenha certeza que nós iremos simplificar, iremos rever esses termos. A equipe que eu quero escolher para conduzir a pasta econômica do Mato Grosso do Sul vai ser como o Bolsonaro fez. A gente falava há pouco, né, Mário? Sobre critério técnico. O Bolsonaro foi lá e escolheu o Paulo Guedes para ser o ministro da Economia. E eu quero poder, aqui no Mato Grosso do Sul, escolher a melhor equipe técnica,
composta, sobretudo, de pessoas desvinculadas da política, para poder de verdade simplificar, rever essas injustiças, desburocratizar. E eu realmente acho um absurdo a questão do ICMS-ST, onde muitas vezes o valor, a MVA, eles são pautados de forma errada, injusta, e é dessa forma que eu quero contribuir com o setor que mais arrecada e emprega no Mato Grosso do Sul, o setor de comércio e serviços. 7h46, doutor Miquimba. No seu programa aqui, você fala para a educação, você fala no incentivo à implementação das escolas cívico-militares. A impressão que se tem, assim, rapidamente, é que você quer militarizar a educação, né? Então, porque esse atual sistema não está funcionando. E a gente sabe muito bem que as escolas lá militares é um outro padrão como é que você pretende fazer isso, se isso é uma como se diz, próprio do Exército, próprio e não é do sistema educacional. Doutor Miquimba, vamos esclarecer aqui algumas coisas. O modelo de escola cívico-militar não é militarizar as escolas. É bem diferente. Quando você implanta esse modelo compartilhado de gestão, na verdade você não ocupa nenhum espaço que já é dos professores, dos administrativos, dos diretores, nada disso. Tampouco é alterada a grade curricular, né, que vai para o aluno. O que o modelo traz de vantagens é que você pega o pessoal da reserva, né, das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, Polícia e Bombeiro, e colocam essas pessoas como monitores na escola. Esses monitores vão acompanhar o dia a dia das crianças, verificar situações peculiares, dar um pouco mais de organização e disciplina dentro do ambiente escolar, o que traz inúmeras vantagens. Não só a questão de ser exemplo, de incentivar patriotismo, civismo, respeito ao professor, respeito ao patrimônio público, respeito entre os alunos, mas também a questão da segurança, né, da criança poder ter uma conduta diferenciada dentro de sala de aula. Qual professor, qual pai e mãe de aluno não quer que o seu filho seja bem educado e que o seu tempo em sala de aula seja bem aproveitado? Não é à toa que existem filas de matrícula para os pais, né, matricularem seus filhos nas escolas cívico-militares. Aqui no Mato Grosso do Sul temos hoje 8, tem mais algumas a serem implantadas, e eu quero ser o governador que vai multiplicar as escolas cívico-militares no Mato Grosso do Sul. Seja pelo programa do governo federal de incentivo, né, é o PSIM, que já está dando muito certo, seja um programa próprio aqui do Estado, fazendo essas parcerias que são tão importantes para a educação no nosso Mato Grosso do Sul. Doutor Miquimba, é isso aí. Deputado Capitão Contar, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. 2018 vivemos um processo eleitoral onde os institutos de pesquisas também foram derrotados pela onda Bolsonaro. E qual a surpresa nossa, a Rádio Hora, com a nossa equipe lá na apuração dos votos, no Tribunal Regional Eleitoral, dia em que o conhecemos, o povo falou, urnas abertas, e vê aquela explosão de votos aí do jovem Capitão Contar, o mais votado pelo povo sul-mato-grossense, a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aliás, das 24 cadeiras, a sua cadeira é a única ocupada por um cidadão com seus votos. As outras 23 cadeiras são candidatos que dependeram das legendas para ocuparem aquelas cadeiras. Voto legítimo, voto do candidato ocupante da cadeira, o único foi o senhor. E temos uma nova lei eleitoral aí, onde as contas que os partidos políticos estão fazendo, muitos deles poderão ser decepcionados, né? A previsão pode surpreender. O senhor foi uma surpresa marcante naquelas eleições. Para nós, o jornalismo da Rádio Hora, a chegada do Bolsonaro não surpreendeu, porque aqui houve uma entrevista com o cantor Amado Batista e ali começamos a acompanhar a rede.
Bolsonaro e a rede do Amado Batista e aquilo que os institutos não mostravam, acompanhando o nosso trabalho jornalístico após aquela entrevista, a gente percebia que o capitão chegaria sim. O senhor acredita que essas pesquisas que estão também estão errando como erraram lá em 2018, não só em relação ao senhor, mas em relação ao presidente? Eu não tenho dúvidas que as pesquisas estão errando. É incompatível, é incoerente. Você vê números, né, nos jornais, nas pesquisas e vê a aceitação do povo na rua. Veja como foi o 7 de setembro, Arthur. O Brasil inteiro nas ruas. E por menor que fosse a cidade, tinha lá gente verde e amarelo se manifestando. Eu digo o seguinte, Arthur, lá em 2018 foi a onda Bolsonaro. Em 2022, doutor Miquimba, vai ser um tsunami, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas com a política. Nós estamos em ano de Copa do Mundo, eu não vejo ninguém falar de Copa do Mundo, as pessoas só falam de política. As pessoas estão preocupadas com o futuro dos seus filhos. E nós acordamos. Talvez tenhamos dormido lá no passado, né, deixando de ir para as ruas, deixando de se manifestar, mas agora os tempos são outros. Hoje todo mundo tem um celular, consegue rapidamente levantar a capivara do candidato, saber como é que ele se posicionou no passado. Então essa maturidade política vai fazer novamente e de forma mais intensa que as pesquisas errem, nós vamos provar nas urnas que essas pesquisas estão erradas, tá certo? Aconteceu comigo. Em 2018, o meu nome só foi aparecer em pesquisa na última semana, e acho que para não ficar tão feio. E quando abriu a urna, eu fiz mais de 78 mil votos, sendo o mais votado da história do Mato Grosso do Sul e o quarto mais votado do Brasil. Então, o melhor instituto de pesquisa que existe é o Datapovo. É quando você vai na rua, vê os adesivos nos carros, vê a manifestação, né? E esse é o sentimento que eu estou sentindo, né, em todo o Mato Grosso do Sul, por onde eu tenho passado. O senhor é bom da matemática, os métodos estão errados aí, os métodos aplicados pelos institutos, ou é um problema moral mesmo? O que o senhor acha? Olha, o Instituto de Pesquisa é uma empresa que atende ao seu cliente. Então, você consegue encomendar pesquisa em qualquer lugar, né? Não vejo que aliás, até pelas notícias, né, alguns institutos estão errando feio com relação a pesquisas, né, e não estão apresentando dados exigidos aí pela lei. E o Mato Grosso do Sul, agora, essa semana passada, mais uma vez, teve aí os seus institutos sendo alvo aí de operação e denúncia. Bom, são 7h54, final da entrevista de hoje com o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB. Agradecer a sua visita aqui ao jornalismo da Rádio Hora e uma boa caminhada aí, deputado. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Arthur Mário, toda a sua equipe, doutor Michida. Aqui Miquimba. Também eu tô olhando, Miquimba, perdão. Eu olhando aqui pra rua, enquanto a gente tá falando, muita gente para o carro aqui na frente, abaixa o vidro e cumprimenta. Aí eu pego e levanto o santinho aqui. Ou seja, o pessoal tá conectado aí na rádio. Mas agradecer essa oportunidade, né, pessoal? Nós estamos em ano de eleição, vamos levar a sério essa oportunidade de mudar os destinos do Mato Grosso do Sul. Como eu sempre digo aí, por onde passo, nós temos um dia para votar e 4 anos para se arrepender. Ou se orgulhar. Eu quero ser esse voto do orgulho. Eu quero representar de verdade você, cidadão, que busca uma pessoa íntegra, honesta, né, que tem ética, que vai de verdade trabalhar para você e não para grupos políticos. Essa é a minha mensagem, desejando que o Mato Grosso do Sul consiga ter eleições limpas, que as pessoas coloquem a mão na consciência e no coração e votem de verdade pensando nos seus filhos, né, no futuro do nosso estado. Peço o voto para mim, Capitão Contar 28, para governador. E eu, como tenho lado, tenho postura, não escondo meu presidente como alguns candidatos. Peço voto para o presidente Bolsonaro 22. Não tem outra solução. É Jair ou já era. 7h56. Doutor Miquimba, muito obrigado aí mais uma vez pela sua presença conosco. Jornal da Hora retorna amanhã às 6h40. Um abraço.